pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um encontro da nossa série Debate-Papo e hoje tenho a alegria de trazer para a nossa conversa aqui um grande pesquisador que recentemente apresentou, defendeu a sua tese de doutorado pesquisando literatura juvenil. Esse pesquisador é muito especial porque eu acompanhei aí o processo de desenvolvimento da pesquisa e o nome dele é Danilo Fernandes Sampaio. Sampaio Fernandes, Danilo? Danilo Fernandes Sampaio de Souza. Isso aí, Fernandes Sampaio de Souza, vamos falar o nome completo, né? E o Danilo, ele hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre o percurso da pesquisa e sobre um dos livros que ele investigou, que ele analisou. Quero dizer desde já que o trabalho do Danilo ele é muito importante para o campo da literatura, do ensino e também da tradução literária em Libras. Por quê? Porque a pesquisa do Danilo, ela dá para o tradutor e intérprete de Libras subsídios para ele conseguir entender as camadas do texto literário. Geralmente, quando a gente pensa, né, num projeto de tradução de um texto literário, no processo de pesquisa, a gente precisa fazer uma leitura crítica desse texto, para entender diferentes elementos que compõem a narrativa literária. E o Danilo fez isso muito bem na pesquisa dele, então nós trouxemos o pesquisador aqui para conversar um pouquinho com a gente. Eu não posso começar aqui o nosso encontro sem lembrar que esse debate-papo ele está sendo desenvolvido com o apoio da FAPES, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo, e nós estamos tendo a colaboração de 2 intérpretes de Libras, que é o Railanda, que está aqui na tela, e também da Elizabeth, e também de um apoio técnico, né, do audiovisual, que é do Luiz Guilherme Kaiser, tudo isso promovido pela Agência de Fomento FAPES. Então, feitas as devidas apresentações, eu agora vou passar a palavra para o Danilo, para ele contar para a gente o que motivou a fazer uma pesquisa sobre literatura juvenil. E contar justamente por que ele escolheu esses livros, né, do autor Luiz Dil. Ele escolheu 3 livros para analisar. Na verdade, eu vou contar aqui um históricozinho aqui. Na verdade, o Danilo queria analisar muitos outros livros, não queria analisar só 3, não, mas depois a gente foi fazendo recortes, e fechamos com 3 livros que ficaram, que ficou um trabalho bem interessante no final da pesquisa. Mas ele vai contar para a gente. Danilo, fala aí para o pessoal. De onde você vem, qual é a sua formação e o que te motivou a fazer essa pesquisa com os livros do Luiz Dil. Boa noite a todos e todas. Como a professora Arlene já me apresentou, eu sou o Danilo Fernandes. E o meu interesse em estudar literatura juvenil brasileira surgiu ainda na graduação. Quando eu estava cursando a faculdade de letras, né, eu tive uma disciplina chamada o estético e o lúdico na literatura infantil e juvenil, e lá eu pude conhecer algumas obras, né, da literatura juvenil brasileira. E em seguida eu participei de um congresso na cidade de Porto Alegre, que era um congresso internacional de leitura e literatura. E aí, neste congresso, eu ouvi falar do autor Luiz Dil, que era um autor que eu não conhecia, nunca tinha escutado falar. E aí, ao chegar em casa, né, as obras, todas as indicações e as sugestões de leitura que foram apresentadas nesse congresso, eu anotei e comprei alguma dessas obras. E um desses títulos foi o livro Todos contra Dante, que foi o primeiro livro do Luiz Dil que eu li. Então, a partir desse contato que eu tive com esse primeiro livro, a literatura desse autor me
autor chamou muito a minha atenção pela forma de narrar, pelo formato diferenciado da estrutura textual. E a partir daí eu fui buscando, fui lendo mais e mais livros desse autor. Legal, muito bom. E hoje você trouxe um livro para comentar, né, para gente, um pouquinho da análise que você fez na sua pesquisa. Já digo a vocês que a pesquisa do Danilo está muito legal. Dei uma olhada na tese dele completa, que está disponível lá no site do PPGL, né? E agora a gente vai deixar o palestrante falar, porque afinal de contas, ele que tem as novidades para contar para a gente. Então, eu vou pedir ao Luiz para projetar os slides que o Danilo trouxe para poder organizar a fala aqui. Eu vou pedir para o Luiz também me tirar de cena e o Danilo vai ficar à vontade para comentar sobre o trabalho, sobre a pesquisa dele. Então, é com você aí, Danilo. Vamos ver aqui. Tá ótimo. Então, pessoal, o título da minha pesquisa de doutorado foi Faces da Violência na Literatura de Luiz Gil, um estudo de 3 narrativas para jovens, uma pesquisa orientada pela professora Arlene Batista. Bem, primeiro eu gostaria de apresentar para vocês quem é esse autor, né? Esse autor Luiz Gil, um autor que já tem mais de 60 livros publicados. Né? Então, o Luiz Gil, pode passar o slide, por gentileza. O Luiz Gil é um escritor e jornalista brasileiro que nasceu em abril de 1965 em Porto Alegre. Já publicou mais de 60 livros. Desses 60 livros, quase 40 são voltados para a literatura juvenil, né, voltados para o jovem. Vocês podem ver aí na tela alguns títulos das obras do Luiz Gil: De Carona com Nitro, Decifrando o Ângelo, Sombras no Asfalto, Final de Linha e Jubarte. Vocês podem observar que são títulos bem interessantes. E Luiz Gil, ele tem uma peculiaridade que ele trabalha em suas obras temáticas consideradas polêmicas. Então, no universo da literatura juvenil, temas como criminalidade, uso de drogas, transtornos psicológicos, racismo, delinquência juvenil e violência urbana são considerados temas tabus, temas polêmicos, porque há uma resistência, né, a partir da história da literatura infantil e juvenil, no trabalho com essas temáticas. E a violência é o tema principal das obras desse autor Luiz Gil. Pode passar. E aí, nessa minha tese, que é dividida em 6 capítulos, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, para que vocês depois busquem, né, o trabalho completo a respeito do que eu trabalhei em cada capítulo, e vamos focar hoje no capítulo 4. Bem, no primeiro capítulo eu faço uma apresentação desse autor, apresentando, né, as 3 décadas de publicação, que ele começa a publicar na década de 90, e a partir de então há uma evolução e uma transformação em sua escrita. Depois, em um segundo capítulo, eu pesquiso e mostro os trabalhos que se tem em torno da obra do Luiz Gil, observando até onde as pesquisas avançam, quais as temáticas dessas pesquisas. No terceiro capítulo, eu falo um pouquinho sobre a temática da violência na literatura, né? Como a literatura trabalha esse tema, que é um tema de hoje, que perpassa toda a sociedade, e como a literatura juvenil brasileira também trabalha esse tema. E aí, então,
eu começo a analisar as obras literárias. Hoje, nós vamos falar sobre a obra A Noite das Esmeraldas, Flashes da Realidade e da Violência. Muito bem. Pode passar, por gentileza. E aí, como então surgiu esse interesse por apresentar e por falar sobre 3 narrativas, 3 obras do Luiz Gil? Primeiro, que o objetivo geral desta pesquisa é realmente analisar, né, as diferentes formas de manifestação da violência na literatura do escritor, né, a partir de 3 obras. E aí, nessas 3 obras, eu analiso o projeto gráfico, a configuração do narrador, as personagens, o enredo e a estrutura linguística, né? Em outras palavras, eu tinha como inquietações, né? Quais as formas de violência representadas na literatura juvenil de Luiz Gil? E como a violência, que é o elemento externo, se materializa na relação entre cada forma e conteúdo do texto literário? E como surgiu, então, a escolha de 3 obras, dentre quase 40 que o escritor já publicou no mercado editorial? Bem, para a gente observar esse percurso, essa transformação da literatura do Luiz Gil, a gente entendeu que seria interessante pegar uma obra da década de 90, uma obra da década de 2000 e uma obra da década de 2010. Por quê? Porque essas 3 obras marcam as décadas de publicação desse escritor. Então, as 3 obras, A Noite da Esmeralda, O Dia em que Luca Não Voltou e 100 Mil Seguidores, contemplam as 3 décadas da produção de Luiz Gil. As narrativas trazem à tona diferentes manifestações da violência na sociedade. Elas foram publicadas por 3 editoras diferentes e possuem projetos, né, editoriais também diferentes. E outra coisa, possuem poucos estudos críticos. Então, isso também é importante, né? Então, de alguma forma, a gente pôde contribuir na constituição de estudos críticos da obra desse autor. Bem, então, continuando aqui, pode passar o slide, por gentileza. Nesse primeiro capítulo, a gente observa aqui, Decifrando o Escritor, 3 décadas de produção literária para jovens. É um autor que publica muitos livros. A gente observa que na década de 90 ele publicou apenas 3 livros para o público juvenil. Na década de 2000 já há uma publicação muito maior, com muitas obras, e é justamente nessa década que a crítica acadêmica descobre esse autor. É justamente nessa década que ele publica também o seu best-seller, que é Todos contra Dante, e depois nós temos também os livros da década de 2010, que também são muitos livros. Então, a gente observa, a partir desse quadro que vocês veem em tela, há um aumento nas publicações desse autor, e publicações de diferentes editoras, né? Então, ele tem um diálogo muito grande com as várias editoras. Bem, no segundo capítulo, pode passar, intitulado Por Trás das Pesquisas, a literatura juvenil de Luiz Gil sob o olhar da crítica acadêmica. Aqui nesse capítulo, a gente analisa um total de 41 pesquisas. Então, né, nesse trabalho, a gente observou que há 41 trabalhos sobre as narrativas de Luiz Gil. Então, a gente observa quais são os temas preponderantes desses trabalhos, qual é o corpus teórico utilizado,
quais são as obras mais investigadas, e a gente observa que Todos contra Dante é a obra mais investigada nessas pesquisas. Depois nós temos também uma obra chamada Letras Finais, também uma obra muito investigada, Decifrando Ângelo. Porém, no conjunto, Todos contra Dante é a obra que possui o maior número de trabalhos. E outras obras são deixadas de lado. Então, daí a nossa intenção de trazer aqui obras que não foram ainda suficientemente estudadas. Pode passar, por gentileza. E aí, em um terceiro capítulo, a gente traz aqui qual é a nossa sustentação teórica, qual é esse corpus teórico que vai dar o subsídio para a nossa pesquisa. E hoje, dentre os vários teóricos que nós utilizamos, hoje eu vou trazer, né, o esloveno Zizek, porque é justamente ele, né, o que ele fala sobre violência, que nós vamos utilizar na análise de A Noite das Esmeraldas. Então, Zizek, em seu livro Violência, 6 Reflexões Laterais, que foi publicado no Brasil pela primeira vez em 2008, nesse livro, esse autor esloveno traz uma importante contribuição aos estudos acerca do tema, porque ele transcende o debate para além da violência visível, a violência factual, essa violência direta que a gente vê, infelizmente, todos os dias nos jornais, que a gente vê nas ruas, que a gente vê nas novelas, nos filmes. Então, essa violência que causa medo, que causa sensação de insegurança, que para ele, né, é uma violência visível, ele transcende esse debate. Por quê? Porque para esse filósofo, para além dessa violência claramente palpável, a qual ele nomeia de violência subjetiva, representada pelas guerras, pelos conflitos e crimes, né, oriunda de um agente claramente identificável, ele chama a nossa atenção para que nós observemos outros 2 tipos de violência, que no conjunto ele chama de violência objetiva, que é a violência simbólica e a violência sistêmica. A violência simbólica é aquela encarnada na linguagem em suas formas, e a sistêmica é aquela que consiste nas consequências, muitas vezes catastróficas, do funcionamento regular de nosso sistema econômico e político. São violências que muitas vezes nós não identificamos, são violências que muitas vezes nós não entendemos como violência, mas que neste livro ele traz esse debate, ele faz essa crítica, dizendo que essas violências, tanto a simbólica quanto a sistêmica, possuem muita repercussão nesse sistema capitalista que nós estamos, e que elas também trazem inúmeras consequências. Bem, a partir desses fundamentos teóricos, nós vamos então observar agora a obra A Noite, né, das Esmeraldas. Pode passar, por gentileza. Flashes da realidade e violência. Bem, A Noite das Esmeraldas é uma obra que foi publicada pela primeira vez em 1997. E ela finaliza a trilogia das pedras do autor. O primeiro livro do autor publicado para os jovens foi publicado em 1990, que foi o livro A Caverna dos Diamantes. Um segundo livro, que foi encomendado por uma editora lá do Sul, se chamou Olhos de Rubi, publicado em 1996.
Ele então decide dar continuidade no sentido de tematizar uma pedra preciosa na narrativa, e escreve então A Noite das Esmeraldas, publicado em 1997. Observem aí, né, essa capa do livro. Eu trago aqui também para mostrar para vocês. Nós temos uma capa toda acinzentada, com garras grandes ali, e um adolescente com boné vermelho e com algo em suas mãos que parecem brilhar. É uma narrativa alinhada ao gênero policial. É importante dizer que na década em que Luiz Gil publica essa narrativa, os livros para jovens estavam em alta, principalmente os livros da linha policial. Vários autores de literatura juvenil já consagrados estavam a todo vapor publicando, como Pedro Bandeira, como João Carlos Marinho, dentre outros autores. Então, A Noite das Esmeraldas vem nessa linha de algo que até então fazia sucesso, livros que eram comprados para as escolas e que atraíam o público leitor, que tinha um suspense, que tinha um mistério, que tinha uma investigação ali dentro. E até hoje, embora o tempo tenha passado, essa obra A Noite das Esmeraldas ainda traz importantes contribuições para nós no ano de 2025 e pode também ser lida por adolescentes e jovens das escolas. Bem, pode passar os slides. Próximo ponto, então. Esse tipo de livro, A Noite das Esmeraldas, do gênero policial, estava completamente alinhado ao que se publicava na literatura brasileira da época, né? Uma literatura cada vez mais urbana e que tinha na cidade o cenário dessas narrativas, com problemas relacionados ao crescimento desordenado das cidades brasileiras, como a violência e a criminalidade. E esses temas e esse cenário apossou-se da literatura nacional. E no caso dessa obra não é diferente. Nós temos aqui uma obra que se centraliza na cidade de Porto Alegre, com todos os seus problemas de uma grande metrópole do sul do Brasil. A ficção das últimas décadas do século XX, de acordo com o pesquisador Hammer, encontrou no espaço urbano o pano de fundo ideal para uma revitalização do realismo literário, e a violência, um elemento presente e definidor, converte-se em desafio para os esforços expressivos desses escritores. Logo, essa literatura pintou uma nova imagem da realidade urbana e da cidade como espaço simbólico e cultural. E é isso que nós vamos ver nesta obra. Próximo slide. Bem, das obras do Luiz Gil, antes de nós entrarmos especificamente no enredo, que é um enredo interessante, é importante a gente falar desse projeto gráfico editorial. Nós temos aqui 3 capas. Eu trouxe para mostrar para vocês 3 capas dessa obra. Uma capa publicada em 1997, que foi a primeira edição. Depois eu tenho uma terceira edição de 2004 e uma 4ª edição de 2010. Lembrando que a segunda edição também é muito parecida com a terceira, por isso eu trouxe somente a terceira. Então nós temos aqui uma diferença. Quando a gente estuda literatura para crianças e jovens, nós não podemos deixar todos os elementos paratextuais de fora. Eles não podem ficar de fora. Eles precisam ser analisados também, porque eles fazem parte da construção
de sentidos do texto literário. Então, em A Noite das Esmeraldas, nós temos essa edição de 1997, cujo destaque está para o nome, A Noite das Esmeraldas. A gente observa que o nome do autor, Luiz Gil, está bem abaixo, bem pequeno, porque ele ainda não era um autor muito conhecido. Na terceira edição de 2004, a gente observa aí o nome dele já em destaque, né? Então, é o nome dele que fica em evidência. Depois, o título do livro. Em 2010, nós temos de volta uma capa com ilustração, com o título e o nome do autor Luiz Gil, e ainda uma informação importante, que é nessa quarta edição, que essa obra ela ganha um status de série, pertencente à série Quilate, da editora Artes e Ofícios. Pode passar. Para além da capa, as ilustrações no interior da obra também revelam a data e o momento de sua publicação. Se vocês observarem, a gente tem aqui em A Noite das Esmeraldas, na publicação de 1997, ilustrações bem diferentes das que nós vemos nos livros atuais. São ilustrações com sombra, são ilustrações com fundo preto e branco, né? Porém, apesar delas serem diferentes dos livros atuais, elas são parecidas e estão alinhadas com os livros juvenis publicados à época. Aí eu trouxe aqui como exemplo o livro A Droga do Amor, de Pedro Bandeira, também publicado na década de 90. Se vocês observarem aí, como as ilustrações são parecidas, tem essa mesma cor, esse mesmo formato. Então, quando Luiz Gil publica A Noite das Esmeraldas em 1997, o formato, as ilustrações, a capa, estava de acordo com os livros da época. Então, isso é importante da gente observar, que pelas imagens a gente consegue identificar a época de publicação da narrativa. Próximo. Depois da gente observar esse momento de publicação, a partir desse projeto gráfico, a gente se atenta um pouco mais para as imagens. Como as imagens também mostram faces da violência. Eu trouxe aqui várias imagens que vão mostrar para a gente a violência física, em sua maioria. Em um momento, nós temos ali uma arma apontada, né, que a arma é o principal objeto ou sinônimo de violência. Nós temos depois uma violência física, e a gente tem um homem maior segurando essa criança, esse adolescente. Nós temos depois essas cores essa cor preta sombria, essa imagem sombria, para dar esse clima de suspense, esse clima de medo e, consequentemente, de violência que traz na narrativa. Então, essas imagens, elas estão de acordo com a temática da obra e estão ali justamente para trazer, para reiterar essa violência e esse clima de suspense que perpassa a obra. Agora, então, vamos partir para o enredo dessa obra juvenil, A Noite das Esmeraldas. Então, do que se trata essa obra? Em A Noite das Esmeraldas, nós temos um adolescente chamado José que decide ir ao cinema assistir um filme que ele já viu diversas vezes, mas que ele gosta muito, e ele quer ir assisti-lo novamente, que é o filme O Enigma do Outro Mundo. Uma noite chuvosa, os pais alertam: meu filho, não vai não, tá chovendo muito,
mas ele insiste que ele quer ir. Quando ele está ali, assistindo numa sala vazia de cinema, com poucas pessoas, ele está atento ao filme, mas ele observa uma movimentação estranha acontecendo. Homens entrando, homens se agachando ali. Ele observa que há algo estranho acontecendo naquela sala de cinema. Quando o filme termina e ele está saindo, ele observa um estojo preto no chão. Ninguém se deu conta, ninguém parou para pegar. Ele foi ali e pegou aquele estojo. Ao abrir aquele estojo, ele se depara com pedras preciosas, brilhantes. Ele toma um susto, guarda esse estojo no bolso e sai dessa sala no intuito do que fazer então. Então, o primeiro pensamento dele foi ir à polícia, entregar esse estojo com essas pedras preciosas. Ele então sai da sala do cinema e decide ir ao banheiro. Quando ele vai ao banheiro, ele se depara com um homem morto na cabine. Então aí começa o desenrolar de toda a trama. Esse homem morto, ele não sabe do que se trata. Aparece um outro dizendo que é o dono dessas pedras preciosas e o José foge, sai correndo. A perseguição então começa. É uma narrativa cheia de suspense, é uma narrativa com muita aventura, é uma narrativa com mistério e é uma narrativa também com uma crítica social, que nós veremos em seguida. Bem, nessa obra nós temos flashes da realidade. Por quê? Porque na época de publicação, né, nós tínhamos narrativas que trabalhavam justamente o real, a realidade, os problemas da sociedade brasileira, da sociedade urbana. E segundo Teresa Colomer, no livro Introdução à Literatura Infantil e Juvenil Atual, por vezes a literatura para jovens se alimenta de gêneros advindos da literatura adulta, adaptando-os ao universo do novo público. Então, Luiz Gil coloca nesse gênero policial, renovando e trazendo personagens adolescentes. E para ter uma verossimilhança maior, ele então coloca um narrador personagem, um narrador em primeira pessoa. E segundo Norman Friedman, né, esse narrador em primeira pessoa, ele é aquele que mais convence o leitor do que aquilo que está sendo narrado de fato é verídico. E segundo Teresa Colomer, o uso da primeira pessoa facilita a incorporação de uma linguagem que se deseja próxima dos adolescentes, ou a possibilidade de apelar a seu mundo de referências. A narrativa ela é toda composta em formato de depoimento, como se o José estivesse contando para o leitor o que aconteceu com ele nessa noite, que ele denomina a Noite das Esmeraldas. E ali, tudo que é passado, tudo que é contado, perpassa exclusivamente pela visão dele, desse narrador personagem. Quando ele, então, está na sala, esperando o policial para ser interrogado e assim começar o seu depoimento, ele coloca ali quais são as suas impressões, como no trecho abaixo. Ele não tem cara de policial, não usa uniforme, mas isso, como eu havia descoberto hora antes, não quer dizer nada. É magro, barba preta, rala, olhos escuros e cansados. A jaqueta marrom de couro parece pertencer a alguém maior e mais alto. Jeans,
bota de salto. Então é pela visão dele, desse adolescente chamado José, que a narrativa é trabalhada, que o enredo começa e se desenvolve. Pode passar. Outro ponto, para além desse narrador protagonista que traz esse clima de veracidade, né, esse flash da realidade na obra em questão, é a caracterização do espaço. O Luiz Gil, ele traz espaços que estão na cidade de Porto Alegre, como o Hospital de Pronto-Socorro. Sinto a onda gelada subir da barriga, sensação bastante razoável para quem nunca esteve antes na emergência do HPS e jamais experimentou um interrogatório policial. Ele traz também a Avenida Oswaldo Aranha e ele traz também a 8ª Delegacia de Polícia. E é importante observar que o próprio Luiz Gil, em entrevista concedida para esta pesquisa, ele diz: usei muito de Porto Alegre, as coisas de Porto Alegre, coisas reais, o Hospital do Pronto-Socorro. Eu fui ao Hospital do Pronto-Socorro, conversei com o pessoal do posto policial lá, como é que era, vi como era a época. Mudou muito isso. Isso aqui era nos anos 90. Então, hoje em dia, eu nem sei como é que está. Tinha um cinema que eu frequentava direto, o Bristol, na Avenida Oswaldo Aranha. Então, o Luiz Gil, quando ele escreve essa narrativa, ele pesquisa, ele vai aos lugares, na tentativa de colocar lugares reais que existiam, que existem na cidade de Porto Alegre. Um outro ponto importante para caracterizar essa realidade na obra, pode passar por gentileza, é a configuração do tempo, né? Luiz Gil mostra, a partir de trechos dessa narrativa, um momento, né? Uma data que a gente pode entender em que se passa a narrativa. Próximo slide, por gentileza. Por exemplo, a narrativa, ela dá indícios desse tempo histórico em que se situa, uma vez que toda a ação se desenrola a partir da ida do protagonista ao cinema. E esse filme, O Enigma do Outro Mundo, ele foi lançado em 1982 e no Brasil em fevereiro de 83. Uma outra coisa importante é até os objetos que são retratados e são citados na narrativa, como carro, né? A porta do Chevette branco estacionado em frente ao cinema. Então, elementos da narrativa nos mostram o tempo histórico em que a obra se situa, em que acontece essa história. Então, as referências indicam que a história se passa na década anterior. Então, a partir desses 3 elementos, a gente observa a busca de mostrar, colocar veracidade, realidade nessa obra, como a questão do narrador protagonista, como a questão da caracterização do espaço, espaços reais da cidade, e também a configuração do tempo. Então, são 3 características que eu pontuei que o autor utilizou para demonstrar e para evidenciar a realidade e trazer a narrativa uma verossimilhança. Bem, agora vamos tratar um pouquinho a respeito da violência. Como a violência é retratada na obra A Noite das Esmeraldas. Próximo slide, por gentileza. Bem, primeiro ponto. A violência mais evidenciada, sem dúvida, neste livro é a violência física, a qual, baseados em Zizek, nós denominamos de violência subjetiva. Nesse trecho aqui, a gente observa, que foi o trecho que eu falei anteriormente, quando José se depara com um homem morto dentro do banheiro. Dei
2 passos e empurrei a porta entreaberta. Meu coração se recuperava de 2 disparadas e teve a terceira ainda maior, frenética. Bem na minha frente estava o homem sentado, língua de fora, garganta cortada. A gente observa aqui a violência física. Eu não gritei, queria gritar, mas não gritei. Eu não saí correndo, queria sair correndo, mas não corri. Eu não quis acreditar, queria achar que era só pesadelo, mas acabei acreditando. Eu simplesmente sabia que era real. Ali, parado diante do cara coberto de sangue, tentei respirar e fiz força para meu coração não escapar pela boca ou desabar derretido no estômago. Então aqui mostra um impacto dessa violência física, desse adolescente que viu um homem morto na cabine do banheiro. Então a partir daí começa o desenrolar de toda a trama. Quando ele foge desse homem que diz ser o dono das esmeraldas, ele passa por inúmeros obstáculos. E fugindo desse homem, ele entra numa casa toda escura para se esconder. O que ele não sabia que a dona daquela casa era uma senhora de 70 anos de idade. E mais, uma senhora que aliciava adolescentes, que cometia pequenos furtos na rua e ela ali vendia esses produtos. Essa senhora recebe esse menino que está ali, que adentrou a sua casa de surpresa, com uma espingarda. Aponta a espingarda para ele, porque ela não sabe quem é. E ali ela acha que o José é um desses adolescentes que comete esses furtos e entrega os objetos a ela. Próximo slide. Aqui nós também temos essa violência, né, bem física acontecendo ali. Um ponto importante, nesse momento em que ela está com José, chega de fato um outro adolescente que cometia esses furtos, chamado Leônidas, apelidado de Leão. Ali, né, ele começa a desconfiar que o José, pelas roupas, pelo jeito da fala, ele não era um menino de rua que estava ali cometendo os furtos e entregando a mulher. Porém, ele não resolve, ele não diz nada. Ele acaba sendo um ajudante do José nessa fuga. É interessante que nessa obra a violência é tratada, essa violência física é mostrada. E aí o Luiz Gil, ele coloca, a gente faz uma pergunta para ele do porquê da violência está em suas obras. E aí ele diz o seguinte: eu acho que o que entra nos meus livros é o que está à minha volta. Nunca fui morador de rua, por exemplo. Nunca vivi no meu entorno em um ambiente violento. Mas isso está à minha volta. Não tem como negar isso. Porto Alegre, apesar de não ser uma cidade gigantesca, ela é grande. Tem muitos problemas de cidade grande. Entre eles, a violência, que acaba aparecendo nas minhas obras. Então, nesse caso, como eu queria também que tivesse um tom policial na história, digo que tem que ter alguma coisa, algum crime. E aí tem um crime lá dentro, no cinema. Tem esse furto das esmeraldas e tal. Então é natural, me parece, que a violência urbana entre nas minhas histórias, pois elas são ambientadas, na maioria das vezes, em ambientes urbanos. Aqui, como falei,
já dei o cenário, a geografia do livro, era uma zona que aconteciam algumas coisas ruins. Então, nada mais natural do que colocar isso dentro da minha narrativa, que vai de encontro com o que se tinha na literatura brasileira da época. Uma literatura em que mostra pessoas comuns em confronto com medo, com a violência, com o crime e com a miséria. Agora, como, para além dessa violência subjetiva, essa violência real, a violência mais invisível, essa violência que a gente não consegue identificar de cara, está na obra. Nós vamos ver no próximo trecho. Por exemplo, em um momento em que José está na casa dessa senhora com o Leônidas, a gente observa a diferença dos dois justamente nessa passagem aqui. Observei a sopa dentro do copo. Se eu tivesse com fome, perderia o apetite de ver aquele líquido amarelo acinzentado, onde boiavam pedaços de legume, até então inéditos nas listas de hortaliças do meu conhecimento. Leão bebeu o caldo em 2 goles. Depois, com auxílio da colher, terminou o serviço. Ingeriu com rapidez digna de Guinness Book. Pode ficar com a minha, tô sem fome. Não esperou e repetiu a oferta. O recordista mundial de consumo de sopa em copo quebrou sua própria marca, passou a língua pelos lábios sem disfarçar a satisfação. A gente observa aí o contraste social. A partir desse momento, Luiz Gil faz uma pequena denúncia, essa diferença social em que alguns têm bastante e outros têm dificuldades até de se alimentar, né? Então, nós temos aqui uma violência. Por quê? Porque é uma violência que mancha, uma violência que vem para corromper direitos humanos, direito à alimentação que o ser humano tem. Então, essa violência tira esse direito do ser humano. Em outro momento, o José é confundido, né? E ele é maltratado. Próximo slide. A gente observa aqui, também nesse próximo excerto, em que José tenta fugir, vestindo as roupas do Leônidas, e ele é maltratado. No ônibus, sendo expulso, uma senhora bem vestida, com cara de nojo, levantou e passou a roleta. O cobrador me encarou e foi logo avisando: tu desce na próxima. O quê? Pivete não anda no meu carro. Alguns passageiros se viraram e me olharam. E eu não era pivete, mas devia estar me parecendo com um, molhado, suado, roupas sujas e a caixa cheia de esmeraldas no bolso traseiro da calça. Peraí, eu posso pagar a passagem. Eu conheço essa conversa mole. O cobrador saiu do seu posto, plantou-se na minha frente e esperou o motorista para a sinaleira. Ordenou: desce, mas desce de uma vez. Vamos, vamos. E foi me empurrando. Pera, calma. E não teve calma. Expulsou-me. Noite difícil. Então, aqui nesse momento, a gente observa o tratamento que é dispensado a esse adolescente, porque ele está com roupas molhadas, roupas sujas, e aí o tratamento é dispensado, é dado de uma forma diferente. Então, a partir daqui, a gente observa também flashes da violência que muitas vezes não é identificada, mas está aí, ao nosso redor, e que também trata essa obra. E aí, para finalizar, só para deixar vocês com um pouco mais de curiosidade, para que vocês tenham interesse ali essa obra, a gente entende o seguinte, que para além do entretenimento proporcionado pela narrativa policial, ao expor em sua narrativa personagens que estão à margem da sociedade, Luiz Gil sinaliza para a presença da violência
subjetiva, visível, mas também traz à tona uma violência sutil, sistêmica, resultado do sistema econômico e político vigente. Nesse sentido, a forma de vida em que estamos inseridos nos impõe determinações que levam à constituição de certos tipos de sujeitos. E aí cabe a pergunta: que tipo de sociedade é essa que nós estamos vivendo que permite que velhinhas sejam receptadoras de objetos? E que sistema é esse no qual nós estamos vivendo, em que menores praticam furtos em troca de comida e abrigo? Então, para além da superfície das relações sociais imediatas, opera em nossa sociedade uma violência anônima, sistêmica, que enxerga a desigualdade social e a ausência do Estado, a garantia de direitos básicos à população, como naturais ou normais. E com isso, a narrativa de Jill, atrelado ao gênero policial, né, que nasceu para divertir crianças e adolescentes, leva também, igualmente, esses adolescentes e jovens a refletir sobre sua condição e posição na sociedade, proporcionando leitura agradável, mas também conhecimento e reflexão, conforme Regina Zilberman. Então, está aí uma indicação de leitura, um livro que traz um suspense, traz uma investigação, mas também traz vários pontos de reflexão. Fique, então, com sugestão de leitura para vocês. Muito obrigado. Opa, deixa eu acender a luz aqui. Só um minutinho. Agora, vou melhorar essa iluminação. Deixa eu ver se melhorou, gente. Vamos trocando aqui. Enquanto isso, espera aí só um pouquinho. Agora sim. Bom, então, aproveitamos aqui para aprender muito com o que o Danilo trouxe para a gente, né? A partir do livro A Noite das Esmeraldas. E eu gostaria de fazer algumas provocações para o Danilo aí, porque quando a gente pensa nesse livro, né, A Noite das Esmeraldas, eu acho que dos livros do Jill que você analisou, é o livro que, assim, inicialmente mais prende a gente, né? O Danilo analisou 3 livros, e esse que foi o da década de 90, A Noite das Esmeraldas, é aquele livro assim que a gente não consegue parar todo o tempo. Ele coloca coloca a gente em suspense, assim, parece que vai acontecer alguma coisa e a gente tem que ler mais um pouquinho para saber o desdobramento que vai acontecer no próximo capítulo. Mas para além dessa narrativa rápida, acelerada, cheia de aventura, o Danilo ele trouxe algumas discussões aqui mais profundas a respeito do texto literário, né? E uma discussão que está no texto literário, mas que ele se desdobra para eventos que acontecem na nossa sociedade. Então, a minha primeira pergunta para o Danilo é a seguinte: Danilo, você compreende que, após a análise que você fez, né, que um leitor adolescente alcança essas lacunas, essas percepções sobre a violência, e ele sem ter a mediação de um professor, ele vai chegar a esse nível de percepção e de compreensão da relação entre o texto literário e as questões sociais sobre a violência? Eu acredito que é fundamental a presença do mediador, para que esse adolescente possa discutir, possa debater, né? Possa
trazer outras visões, outras interpretações do texto literário. Eu acho que quando a gente debate, a gente dialoga, enriquece a nossa interpretação. Então, eu acredito que com a presença de um mediador, né, que venha trazer, que venha instigar este adolescente para aquilo que ele está lendo, o debate ficará muito mais enriquecedor. Tá, legal. Acho que isso que você traz é importante, porque, assim, nós sabemos que existe uma prática corrente no ensino de literatura hoje que privilegia o deleite, né? Que é o simples ato de ler o texto literário. Porque muitos professores questionam o seguinte: olha, mas já é tão difícil que o aluno leia o texto literário, então quando ele lê, isso daí já é um acontecimento, isso daí já é algo para a gente celebrar. E a gente ouvir a opinião do aluno e saber aquilo que o aluno entendeu sobre o texto é muito importante. Mas acho que você está trazendo uma discussão, que é algo que a gente já vem debatendo há algum tempo, é que a gente deve, é necessário, é fundamental a gente acolher esse conhecimento que o aluno tem, a interpretação e a leitura que ele faz do texto, mas que é importante a gente também trazer provocações para que o aluno ele possa perceber algumas sutilezas, algumas sugestões que o texto nos dá, que nem sempre estão ali na superfície do texto, né? Como você, por exemplo, trouxe teóricos que discutem a questão da violência e que, de repente, esses alunos eles nunca ouviram falar desses autores, eles nunca ouviram falar, ou talvez tenham ouvido, mas nunca tenham assistido a um debate sobre as formas da violência que já estão naturalizadas na nossa sociedade, porque a maneira como o Luiz Dill ele traz a questão da violência nesse texto, ele mostra de uma maneira muito naturalizada, é como se isso fosse normal, é como se fosse normal uma senhora idosa comer esse tipo de alimento, como você mesmo falou, essa sopa rala com coisas que de repente não faziam parte do cardápio do José, né? Ele menciona isso. E a intenção do autor, ao colocar essas informações no texto, alguém pode falar assim, mas ele colocou isso aqui para compor a narrativa. Mas ao mesmo tempo que ele coloca essas informações apenas para compor a narrativa, para compor a cena, ele também está mostrando que isso é algo que se faz presente na nossa sociedade, né? Que existem pessoas que passam por isso, e se a gente não acha estranho, é porque, de alguma maneira, isso já foi naturalizado. Não é verdade? Verdade. E aí tem uma outra questão que eu gostaria de perguntar a você, que é o seguinte: há uma parte da sua pesquisa que você fala um pouquinho sobre o estilo de escrita do Luiz Dill. Ele é um escritor que realmente prende o leitor por uma escrita que faz, vamos dizer assim, na Noite das Esmeraldas, o coração da gente acelerar e a gente segue junto com José, percebendo tudo que vai acontecendo com esse personagem. Mas isso não acontece em todos os livros do Luiz Dill. Esse específico, ele, vamos dizer assim, usa uma escrita com um estilo que a gente pode chamar de uma escrita que flerta com o cinema, com o estilo de filmes, com um estilo cinematográfico, vamos dizer assim. E o que você pode comentar para a gente sobre isso? O próprio Luiz Dill, em entrevista, diz que a escola literária dele foi o cinema e as séries de TV. Né? Então, por ele ser, né, um profundo admirador do cinema, isso se faz presente em toda a sua literatura. Então, esses cortes,
essa rapidez, essa agilidade narrativa é muito, né, uma característica desse autor, né, que vem do cinema, que ele mesmo já diz em entrevista. Então, a gente tem muito disso, essa rapidez, essa velocidade. Sempre no término de um capítulo tem algo para chamar atenção, um suspense, para que o leitor possa seguir no próximo capítulo. E aí, às vezes, há uma reviravolta na história, várias reviravoltas. Então, são todos mecanismos e estratégias que o autor utiliza, né, para fisgar esse leitor adolescente, e muitas estratégias flertam justamente com o cinema. Legal, legal. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí uma sugestão para os professores que pensam em trabalhar com literatura juvenil, com literatura voltada para o público adolescente, para o público jovem. De que maneira que A Noite das Esmeraldas ela pode compor aí um projeto de leitura literária, um projeto de educação literária a partir desse livro, A Noite das Esmeraldas. Por que você sugeriria que um professor ele poderia trabalhar esse texto com os alunos? Em que pode contribuir para a formação dos alunos? Bem, para um professor que tem uma turma com estudantes que tem pouco repertório de leitura, que tem dificuldade de leitura, que não gosta de ler, eu penso que seria um livro interessante, porque é um livro que fisga esse adolescente, que traz essa agilidade na narrativa, né? Que esse adolescente vai ficar querendo ler, né? E para além desse entretenimento, o livro também traz esses flashes de uma crítica social, que o professor pode debater em sala de aula com esse estudante. Então, eu acho que pode ser uma boa dica para iniciar o adolescente a leitura literária. Muito bom. E aí, aquele professor que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a análise desse livro, né? A Noite das Esmeraldas, que foi feita pelo Danilo, entender um pouco mais essa discussão sobre violência, eu indico muito a leitura da tese de doutorado do Danilo, que está publicada lá no site do PPGL, que vocês podem baixar a tese para fazer a leitura, leiam a análise. É uma análise assim bem consistente. Danilo se dedicou a mostrar vários elementos que compõem. Ele falou aqui um pouquinho, mas lá tem mais coisa, tá? Quando vocês forem ler, e depois vocês podem ler com calma também, né? E vocês podem marcar aquilo que chamou mais atenção, aquilo que seja interessante. Mas eu acho que é super válido, porque se tem uma coisa que o Danilo ele trouxe no início da pesquisa dele, é o fato de que existe uma carência de pesquisas de análise literária de textos voltados para esse público, né? Uma análise de obras de literatura juvenil. Então, a gente está aqui também para contribuir com a formação de professores, para apoiar os professores que querem trabalhar esses textos e, de repente, poxa, mas o que tem nesse texto de interessante? O que eu posso abordar? Como que eu posso abordar? Então, ele traz toda essa análise e também, como eu já disse no início desse debate-papo, esse material ele é riquíssimo para ajudar os tradutores e intérpretes de Libras. Porque quando você vai traduzir um texto literário, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é ler a fortuna crítica desse livro. Então, assim, quem é que já estudou esse livro? Quem já pesquisou esse livro? O que as pessoas perceberam? O que as pessoas analisaram? Então, assim, eu recomendo muito que também leiam a tese do Danilo, os tradutores e intérpretes de Libras, para entender quais são os elementos que compõem esse texto literário. Ok, pessoal? Fica a dica aí para vocês. Nós já estamos encerrando o nosso encontro. Eu quero agradecer ao Danilo, que depois de um longo dia de trabalho, está aqui conosco para discutir, para conversar sobre a análise que ele fez do texto A Noite das Esmeraldas, mas vocês me aguardem, porque o Danilo vai voltar aqui, viu, gente?
Danilo vai voltar, porque Danilo não estudou só A Noite das Esmeraldas, não. Ele estudou mais 2 livros do Luiz Gil, tem coisa pra caramba para conversar com a gente. E nos nossos próximos encontros, nós teremos Danilo de novo no Debate-Papo para falar sobre a obra 100 mil seguidores e para falar sobre o dia em que Luca não voltou. São livros que ele já comentou aqui. E aí ele vai destrinchar, vai comentar, vai detalhar tudo nos nossos próximos encontros, tá certo? Eu já vou ficando por aqui, vou me despedindo. Agradeço também o Highlander, que está aqui fazendo a interpretação final, mas agradeço a Beth, que esteve aqui nos ajudando, agradeço ao Luiz, que está fazendo todo esse trabalho aqui de organização tecnológica, né, para que a gente esteja fazendo essa atividade de debate-papo. E agradeço a vocês que estão aí acompanhando, que estão assistindo, que vão assistir, e comentem o que vocês estão achando do nosso debate-papo, tá certo? Uma boa noite para todos, né? Aqui nós estamos gravando no horário da noite. Boa noite, ou um bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo em outro horário, quem for assistir em outro horário. E nós estaremos de volta com mais um debate-papo com o Danilo e com essa galera toda aqui trazendo assuntos interessantes para vocês. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.